Olá, queridos alunos da Escola Sales Campos, especialmente os das minhas turmas de Física, Matemática e Ciências da Natureza. Já estamos chegando ao final do segundo bimestre e este vídeo trata-se da resolução das questões das atividades de revisão que eu passei para vocês. Na próxima semana, vocês irão fazer as provas finais e aqueles que não atingirem resultados satisfatórios deverão fazer a recuperação paralela na última semana do mês de junho. Como vocês devem ter visto nas atividades de revisão, os assuntos abordados foram aqueles já estudados durante os meses de maio e junho. Estes assuntos estarão disponíveis nas pastas de Física, Matemática e Ciências da Natureza das suas respectivas turmas no Google Sala de Aula. Portanto, assistam os vídeos e bons estudos a todos. Até mais. Durante a fase Lua cheia, qual o percentual máximo da Lua é visto da Terra? Como acabamos de ver pela animação, durante a Lua cheia a gente só vê 50%, ou seja, a metade da Lua. Ou seja, a outra metade, digamos assim, a parte de trás da Lua a gente não consegue ver, né? Então por isso é 50%. Após a última imagem da Lua, tem-se... Ele quer saber qual é a fase da Lua após a última, né? Então, se a gente perceber bem, ó, a Lua aqui está bem pequena, está aumentando mais ainda, até que chegou a Lua cheia. Então, aqui é a Lua cheia. Então, aqui ela começa a reduzir, ó. Então, bem aqui é aproximadamente o quarto minguante, redução minguante. E provavelmente a última fase, após essa última lua, será a lua nova, né? Ou seja, daqui vai ter uma lua nova e depois voltar ao ciclo novamente. Certo? Ou seja, qual seria o item? A lua nova. Entre as forças a seguir, qual é a força responsável pela órbita da Lua ao redor da Terra? Veja bem, existe uma força invisível, também chamada força de campo, força à distância, que é o que segura, digamos assim, a Terra em órbita ao redor da Lua. Ou, aliás, a Lua ao redor da Terra, desculpa. Essa força é chamada de força gravitacional, né? Essa ideia foi proposta por Isaac Newton, certo? Na sua teoria da gravitação universal. Segundo Newton, a força que segura a Lua ao redor da Terra é a mesma força que fazem os corpos caírem. Por exemplo, uma maçã quando cai do pomar, né? Então, essa força ele chamou de força gravitacional. Né? Que fenômeno essa figura representa? Nesse caso, a gente já tem aqui, ó, o Sol alinhado com a Terra e depois a Lua. Né? Então, percebemos o quê? Que a Lua vai ficar bem aqui nesse cone, né? Digamos assim, nessa região escurecida. Portanto, nós aqui da Terra não podemos ver a Lua. Esse aí é chamado de eclipse lunar. Então, a resposta dessa questão seria o item A. Certo? Vendo a figura, percebe-se que... Bom, essa terceira questão, a figura é bem legal, que dá para a gente entender um pouco melhor por que não temos eclipses todos os meses. Veja bem aqui, pessoal. Aqui, essa trajetória aqui é a trajetória da órbita da Terra ao redor do Sol. Ela é a chamada de eclíptica ou elíptica. E aqui a gente vê em duas
duas posições em dois tempos diferentes do ano a órbita da Lua, nesse momento inicial e nesse outro momento aqui, certo? Se a gente observar bem, aqui pela figurinha, dá para a gente ver as sombras produzidas pela Lua e pela Terra, né? E por que que não acontece, nesse momento aqui, por que que não vai acontecer um eclipse? Mesmo que a Lua estivesse alinhado aqui com a Terra e o Sol, certo? Supondo que esse pontinho seja a Lua, não ia acontecer o eclipse. Por quê? Porque por causa justamente dessa inclinação entre a órbita lunar e a eclíptica, a órbita da Terra ao redor do Sol, que é de aproximadamente 5 graus. Então, essa sombra, nesse ponto, vai estar um pouquinho acima da Terra. E aí, não ocasionará o eclipse solar, certo? Já se a gente observar que nessa outra situação, né, do ano, um outro momento do ano, a gente tem aqui alinhado Sol, Lua e Terra, né? Certo? E Sol, Terra e Lua. Então, no primeiro caso, a gente tem uma Lua nova e tem um eclipse solar. Por quê? Porque a órbita lunar está cruzando a eclíptica bem no momento do alinhamento entre os três corpos celestes, certo? E a segunda situação, a gente tem a lua cheia e tem um eclipse lunar, né? Também acontecendo por quê? Porque a órbita lunar cruza a eclíptica ou a elíptica na mesma hora, no mesmo momento em que os três corpos estão alinhados. Então, a gente tem, nessa situação, o eclipse lunar. Certo? Espero que vocês tenham compreendido bem. Repetindo, é um pouco, difícil de imaginar e compreender a ideia. Para que haja o eclipse, seja ele solar ou lunar, a órbita lunar tem que cruzar a órbita terrestre, né? a elíptica, bem no momento do alinhamento. Por isso que não acontece esse fenômeno todo mês. Se não existisse essa diferença, essa inclinação, da órbita lunar e eclíptica, a gente teria todo mês um eclipse solar e um eclipse lunar, certo? Então, voltando aqui para a questão, ele faz afirmações aqui, vamos analisar cada afirmação. Ele diz no item A que a elíptica é a órbita da Terra ao redor da Lua. Falso, né? A elíptica é a órbita da Terra ao redor do Sol. Item B, a elíptica é a órbita da Lua ao redor do Sol. Falso. A Lua ela orbita a Terra. Item C, a elíptica é a órbita da Terra ao redor do Sol. O item C está correto. O item D diz que a elíptica é a órbita da Lua ao redor da Terra. Não, essa aí é a órbita lunar. E o item E, a elíptica é a órbita do Sol ao redor da Lua. Sabemos que não ocorre essa órbita. Então, diz o seguinte, qual a substância mais utilizada pelas indústrias do mundo e em suas produções, Aí tem aqui os itens, água, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, certo? O nome químico dele é cloreto de sódio. Tem o ácido sulfúrico, tem o gás metano. Gás metano é um gás altamente poluente, um gás que geralmente é descartado na nossa atmosfera, por várias indústrias, fazendo com que haja poluição do ar, porque ele é um dos piores, e causadores do efeito estufa, ou do aquecimento global, como é conhecido, mas em geral, pela população.
E a gente tem a amônia, certo? Bom, para resolver essa questão, eu trouxe aqui alguns ácidos, né? Para que a gente conheça. A gente tem um primeiro aqui, que é o ácido clorídrico, HCl, utilizado na limpeza, né? Para a produção de materiais de limpeza. A gente tem o ácido sulfúrico, bastante utilizado na indústria. Na realidade, é a resposta da nossa questão. O ácido sulfúrico é a substância química, é o ácido mais utilizado pelas indústrias do mundo todo, né? É bastante utilizada aqui, como indica, na produção de tintas, né, do refino de açúcar e na produção dos fertilizantes, certo? Utilizada aí na agricultura e etc. Mas a gente tem também o ácido acético, né? Como a gente vê aqui, que ele está presente no vinagre, né? É um percentual bem pequeno, eu acho que não chega a ser a 5%, mas está presente no nosso vinagre, né? Que é utilizado aí para cozinhar. O ácido carbônico, certo? Utilizado na gasificação dos refrigerantes, certo? Ou seja, aquele gás, né, que popularmente a gente chama, é o ácido carbônico, é produzido a partir do ácido carbônico. E a gente tem o ácido nítrico, né, também muito utilizado na indústria e para a fabricação de explosivos e fertilizantes, né. O ácido sulfúrico, né, que é o resultado da questão, a resposta da questão, ele é o mais utilizado principalmente pela produção dos fertilizantes, certo? A gente tem aqui a fórmula química, a fórmula molecular do ácido sulfúrico, é o H2SO4, né? Ou seja, a gente vê que na molécula está presente o hidrogênio, tem o S é de enxofre, está lá na tabela periódica, e o O de oxigênio, né? Então a gente tem 2 átomos de hidrogênio, que são esses azuis aqui, representado aqui na forma espacial dele, hidrogênio, hidrogênio. No centro a gente tem o enxofre, aqui a bolinha amarela, e os quatro vermelhos são os oxigênios, certo? Então a gente vê aqui como os átomos estão interligados, formando a molécula, certo? A gente tem os hidrogênios conectados aos oxigênios e os oxigênios conectados ao enxofre, certo? Isso aqui é a fórmula espacial. Como a gente vê, o H2SO4, né, do ponto de vista molecular e microscópico, ele tem uma forma espacial, uma forma 3D, tridimensional, né? E aqui a gente tem uma representação plana, né, do ácido sulfúrico, né, também chamado de fórmula estrutural, certo? Que mostra aqui as ligações, né, entre os átomos que compõem. Sim, o gás incolor, extremamente solúvel em água, composto volátil formado pela reação entre nitrogênio e hidrogênio, utilizado na refrigeração, na produção de fertilizantes e na preparação de ácido nítrico. É chamado de... Bom, aqui eu trouxe aqui a fórmula do ácido nítrico, né? É o HNO3, a sua fórmula molecular. No centro a gente tem o N, o nitrogênio, as bolinhas vermelhas, o oxigênio, né? E aqui a gente tem um hidrogênio, essa esfera branca, essa bolinha branca. O ácido nítrico também tem uma forma 3D, uma forma espacial, né? Forma geométrica espacial. Aqui abaixo a gente tem novamente aqui, né, a amônia. Então a gente vê, pessoal, que a amônia é a resposta dessa questão, né, que também está contido lá nas explicações do texto. A amônia é o NH3, a sua fórmula. Ela é utilizada
para a produção do ácido nítrico. Como a gente viu lá na primeira questão, né, o ácido nítrico é bastante utilizado para a produção, por exemplo, dos fertilizantes, utilizados nas suas diversas formas. E a amônia, de onde é que vem a amônia, professor? Normalmente a amônia vem da decomposição da matéria orgânica, certo? Ou seja, dos restos animais e vegetais. E aqui eu trouxe a equaçãozinha de obtenção do ácido nítrico. Veja bem, essa primeira equação, a gente tem aqui o NH3, que é a amônia, e o O2, que é o gás oxigênio. Na realidade, isso aqui representa uma equação de combustão, uma reação química de combustão. E aí, a combustão da amônia, a produção do NO e água como produto. O NO é o óxido de nitrogênio, certo? Novamente, a queima desse óxido de nitrogênio, a combustão do óxido de nitrogênio, produz o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, certo? E a reação do dióxido de nitrogênio, NO2, mais água, forma aqui o HNO3, que é o ácido nítrico, como indicado lá pelo enunciado da questão, certo? Portanto, a resposta aqui da questão é a amônia, né? O item E, certo? O NH3, certo? Utilizado para a produção do ácido nítrico, utilizado para a produção dos fertilizantes. 18ª questão. Analise as proposições a seguir sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. Então, pessoal, a gente tem 4 itens aí, né, com afirmativas sobre os modelos cosmológicos, né, sobre a evolução do pensamento científico, digamos assim, filósofo científico, em relação à cosmologia, ou seja, de como seria o universo, né, o qual vivemos. Vamos ver aqui o item 1. Ele diz, sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Nos principais modelos cosmológicos, pessoal, em nenhum deles indicam a Lua como sendo o centro do universo ou o centro de um determinado sistema planetário, certo? Então, portanto, esse item 1 é falso. O item 2, Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. Verdade, certo? O item 2 está verdadeiro. Cláudio Ptolomeu, né, foi um matemático, astrônomo do século II depois de Cristo, certo? Em sua obra, o Almagesto, vocês podem pesquisar aí um pouco mais, né? Ele desenvolveu, né, o modelo que a gente chama de modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico, ele propõe o seguinte, a Terra como sendo o centro do universo, e ao redor da Terra girava todos os outros planetas e estrelas, certo? Ou seja, os corpos celestes, né, os corpos do céu. Ptolomeu elaborou e desenvolveu esse modelo baseado também em outros estudos, como o de Hiparco, né? Hiparco também era um matemático, filósofo e astrônomo, certo? Que defendia, de certo modo, essa perspectiva do geocentrismo. Hiparco também era considerado o pai da geometria, certo? Da trigonometria, para ser mais específico. Vamos à terceira. A terceira diz o seguinte: Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema
e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele, em órbitas circulares. Bom, surge aí, né, Nicolau Copérnico, certo? Propondo, né, um novo modelo, certo? Que é o modelo heliocêntrico, certo? Após Nicolau Copérnico, né, surgiram outras figuras como Tycho Brahe, que fez algumas correções, certo, na obra de Copérnico. Surge Galileu, né, surge Kepler e depois surge, né, o Isaac Newton, conhecido Isaac Newton, certo? Então, o modelo defendido, né, por Nicolau Copérnico é o heliocêntrico. O que é que significa o heliocêntrico? Ele propõe o Sol, né, que é a nossa estrela mais próxima da Terra, o Sol como sendo o centro do sistema planetário, certo? Ou seja, o Sol estava no centro e ao redor do Sol girava todos os outros planetas e corpos celestes, certo? Então esse era o modelo, resumindo, o modelo de Nicolau Copérnico que posteriormente foi aperfeiçoado, certo? Até a chegada da gravitação universal de Isaac Newton. O estudo analítico também, vale ressaltar, de Johannes Kepler, certo? As três leis do movimento dos corpos celestes, desenvolvido por Johannes Kepler, certo? Então, verdade, tópico 3, verdade, o item 3. Vamos ao item 4. Diz o seguinte: Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol. Tá aí, né? Como falamos de Kepler, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. Bom, pessoal, um dos trabalhos de Kepler, né, com a ajuda também das observações de um outro astrônomo chamado Tycho Brahe, ele percebeu que as órbitas dos planetas ao redor do Sol, né, não eram uma órbita circular perfeita, certo? E sim uma elipse. Uma elipse, a grosso modo, é como se fosse uma trajetória meio oval, certo? E o Sol não estava no centro dessa trajetória, né? O Sol se posicionava, ou se posiciona, né? Porque o modelo ainda, né? O modelo que vigora, o Sol está em um dos focos da elipse, né? E não no centro dessa trajetória. Então, também verdade, certo? Então, portanto, a resposta dessa 18ª questão, verdadeiras 2, 3 e 4, né? Certo? Ou seja, o item C, né? Vamos à 19ª questão. Ela diz o seguinte: em 1609, Galileu Galilei, pela primeira vez na história, apontou um telescópio para o céu em comemoração aos 400 anos desse feito. O ano de 2009 foi considerado pela ONU o Ano Internacional da Astronomia. Entre suas principais observações astronômicas, Galileu descobriu que o planeta Júpiter tem satélites. São as luas de Júpiter, né? Conhecidas, certo? Os satélites aqui são satélites naturais. Qual a importância histórica dessa descoberta? Vamos ver os itens, né? Galileu, né, foi uma espécie de frade ou padre da Igreja Católica, certo? E baseados nos estudos de Copérnico, de Kepler também, né? E de outros que já estavam voltados ao modelo heliocêntrico, né? Defendeu também o modelo do heliocentrismo, né? Ou seja, do Sol ao redor, aliás, do Sol ao centro do nosso sistema planetário, do centro do universo. Né? E posteriormente ele teve que se retratar as suas ideias, senão ele
seria queimado, né, pela Inquisição, né? Como sabemos, né, esse era o período ainda da Idade Média e todos aqueles que eram contra as ideias da Igreja Católica, né, contra os dogmas, seriam julgados e provavelmente queimados na fogueira, certo? Então, mesmo Galileu sendo um estudioso de dentro mesmo do catolicismo, né, da igreja, ele teve que se retratar e dizer que eram apenas ideias, né, proposições, certo? Para que ele não fosse, né, queimado pela Inquisição. Mesmo assim, ele foi condenado à prisão perpétua, certo? Domiciliar. Então vamos ver aqui os itens. Existem corpos celestes que não orbitam a Terra, o que implica que a Terra poderia não ser o centro do universo. O item B comprovou a veracidade da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Item C permitiu a Johannes Kepler formular suas leis da mecânica celeste. Item D existem corpos esféricos maiores que o planeta Terra, o que implica que a Terra não é o único corpo sólido no universo. E o item E mostrou que as leis de Newton são válidas também para a interação gravitacional. Pessoal, veja o seguinte: Isaac Newton surgiu com a morte de Galileu, certo? Então, Galileu morre num ano e nesse mesmo ano Isaac Newton nasce. Então a gente já pode eliminar aqui, né, que ele não tem como comprovar as teorias de Newton se ele veio depois, né? Então a gente elimina o item B e elimina o item E, certo? Permitiu que Johannes Kepler formular suas leis também não é verdade, né? Johannes Kepler formulou suas leis mais baseado nas observações de Tycho Brahe e do próprio Nicolau Copérnico, né? Dos estudos de Nicolau Copérnico. Então aqui qual seria as possibilidades? Seria o item A ou o item D. Mas no caso, realmente Júpiter, né, sabemos que é o maior planeta do sistema solar. Júpiter tem um tamanho assim que caberia, digamos, mais de 1000 terras, né, 1000 planetas terras no planeta Júpiter. Mas aqui nesse item será o item A, por quê, né? Existem corpos celestes que não orbitam a Terra, que seriam as luas de Júpiter, certo? Então isso já negava o modelo geocêntrico, né, de Ptolomeu, certo? Já anularia, né, já comprovaria o erro do modelo geocêntrico, né? O que implica que a Terra não poderia ser o centro do universo. Vamos à 20ª questão. 20ª questão diz o seguinte: marque a alternativa correta a respeito do modelo astronômico proposto por Cláudio Ptolomeu. Então, estamos falando do geocentrismo, né, como explicado. Item A. O modelo ptolomaico propunha que o Sol girava ao redor da Terra e todos os outros planetas giravam ao redor do Sol. B. Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs que a Terra era o centro do sistema planetário, proposta que era contrária de Ptolomeu. B já está falso, né? C. O sistema planetário proposto por Ptolomeu trazia a ideia de que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Foi o que eu expliquei nas questões anteriores, né? Portanto, aqui a resposta é o item C. Mas vamos analisar aqui o D e o E. O item D. A proposta de Ptolomeu era de um universo simples, por isso o Sol deveria ser o centro. Falso. Quem estava no centro, para Ptolomeu, é a Terra, né? E o item E. O modelo planetário proposto por Ptolomeu não foi aceito por nenhum tempo, porque confrontava as ideias da Igreja. Também é errado. Por quê, pessoal? O modelo de Ptolomeu durou quase
quase 15 séculos, né? Desde o século II até o século XVI, praticamente, né? Até um pouco depois, né? Com os estudos de Newton, é que realmente foi consagrado aí, digamos assim, né? O modelo heliocêntrico, né? Não, o Newton fez o estudo mais aprofundado, né? Desenvolveu toda a teoria, certo, da gravitação, mas já com Galileu, Johannes Kepler, né? Nicolau Copérnico, já surge aí, né, as novas ideias do heliocentrismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem, né? É um assunto bem interessante e importante, trata da evolução, né, do modelo cosmológico, o que influencia em várias outras áreas, como a parte da filosofia e a própria religião, certo? De certo modo. Então, até mais.